Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Reverendíssimo Padre Cláudio Omar, amados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós fazemos a nossa terceira meditação no texto do documento que dá nome para esse ano tão belo, ano dedicado à meditação da família. E, nesse dia, o Papa Francisco nos recorda que o amor tem o centro na pessoa amada. Às vezes a gente tem a tendência de entender o centro do amor na pessoa que ama, quando na verdade o amor ele é aquilo que faz a gente colocar o outro, o amado, em primeiro lugar. O bem e a felicidade do outro nos torna amáveis no trato. Quando o Papa fala o amor não faz nada de vergonhoso, ele quer dizer o amor não faz nada que faça o outro sentir vergonha, o amor não faz nada que gere vergonha, nenhum ato que gere vergonha, o amor é sempre amável. O amor produz amabilidade, tanto da parte de quem ama, como também a resposta daquele que é amado é uma resposta também amável. E amabilidade que gera desprendimento, desinteresse pelo próprio bem. O amor não é interesseiro. Amar é também tornar-se amável. Significa que o amor não age de forma rude. O amor não atua de forma inconveniente. O amor não se mostra duro no tratar. Os seus modos, as suas palavras, os gestos daquele que ama são sempre agradáveis, não são ásperos, não são rígidos. Principalmente, nós devemos ter cuidado, na medida em que nós vamos envelhecendo, existe uma tendência, infelizmente, de surgir, principalmente na vida de família, principalmente entre o casal, uma certa rigidez, uma falta de sensibilidade. No início, no namoro, é tudo muito bonito, é cheio de diminutivos. Só que à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão meio que se acostumando umas com as outras, até o ponto de se achar no direito de não tratar mais bem. Vão se tornando como que pedras, como que distantes e desconhecidos. A gente não pode deixar isso acontecer na família. A amabilidade, a cortesia, é uma escola de sensibilidade e de altruísmo. Exige que a pessoa cultive a sua mente e os seus sentidos, que aprenda a ouvir, a falar e a calar. Aprender a ouvir, a falar e a calar. São os três elementos fundamentais do diálogo. Ser amável não é um estilo que o cristão possa escolher ou rejeitar. Ser amável na vida de família não é opcional. Faz parte das exigências irrenunciáveis do amor. Por isso, todo ser humano é obrigado a ser afável, é obrigado a ser amável com aqueles que os rodeiam. E se isso vale para todos, muito mais vale para dentro do âmbito familiar. Muitas vezes acontece de que, dentro da família, nós tratamos melhor aqueles que são de fora do que aqueles que são de dentro. A pessoa está fora de casa, parece a melhor pessoa do mundo, trata todo mundo maravilhosamente bem, trata todo mundo com educação, com carinho, mas dentro de casa, para aquelas pessoas que são próximas, para aquelas pessoas para quem a gente diz que ama, existe uma atitude totalmente contrária. Essa obrigação de ser amável, se é verdadeira para com todos, porque nós temos que amar o nosso próximo, muito mais nós temos que amar os mais próximos de todos, que são aqueles que estão dentro da nossa casa, que é a nossa família. Entrar na vida do outro diariamente, mesmo quando faz parte da nossa existência, mesmo quando é o outro que mora ali junto comigo, exige sempre
uma atitude não invasiva, mas uma atitude de confiança e de respeito. Exige delicadeza. E quanto mais íntimo e profundo for o amor, tanto mais exige respeito pela liberdade e a capacidade de esperar que o outro abra a porta do seu coração. Os seres humanos, eles costumam ter respostas proporcionais. Na medida que eu sou amável com o próximo, é natural que a resposta seja na mesma moeda, que seja também amável. Quanto mais bruto, quanto mais insensível, mais se produz também sentimentos recíprocos. É por isso que é importante que a gente esteja abrindo as portas do nosso coração, se a gente quer que o outro também abra as portas do próprio coração para nós. Quando a gente quer predispor para um verdadeiro encontro com o outro, diz o Papa, requer-se um olhar amável pousado nele. Isso não é possível quando reina um pessimismo que põe em evidência os defeitos e os erros alheios, talvez para compensar os próprios complexos. Nós vivemos numa sociedade encantada com o mal. O mal dá muito mais ibope, o mal dá muito mais repercussão. O bem normalmente não é o assunto das nossas conversas, o bem raramente é capa de jornal, o bem raramente é notícia. E a gente acaba trazendo esse espírito para dentro de nós, para dentro da nossa casa. Quando a gente começa a colocar uma lupa nos defeitos, nos erros, nos atrapalhos, isso faz com que a gente tenha uma visão desproporcionada, uma visão desequilibrada, que se a gente parasse para pensar e colocasse tudo de bom e tudo de ruim, nós veríamos que as qualidades se sobrepassam, se elevam, saltam aos olhos. No entanto, a gente tende a marcar, a colocar como que um sinal luminoso em volta daquilo que é ruim. E a enxergar sempre os defeitos como uma barreira para as qualidades. Muitos atos bons, muitas coisas boas, não são capazes de gerar uma resposta igual às pequenas coisas ruins. Grandes discussões que derivam de pequenas coisas, mas grandes ações que trazem em si pouca resposta. Aquilo que é feito de bom é considerado como mera obrigação e nós não valorizamos. Aquilo que é feito de ruim é tomado como se fosse tudo aquilo que é feito. Um olhar amável faz com que a gente não se detenha nos limites do outro. Que a gente tolere os limites do outro, que a gente se una num projeto comum, apesar de sermos diferentes. O amor amável gera vínculos, cultiva laços, cria novas redes de integração. Deste modo, uma pessoa protege a si mesma, pois sem sentido de pertença, não se pode sustentar uma entrega aos outros. O sentido de pertença é fundamental na família. Acabando cada um, sem ter esse sentido de pertença, a buscar apenas as próprias conveniências. Assim, a convivência se torna impossível. É como foi meditado ontem, quanto mais a gente se coloca na esfera do meu, menos a gente se coloca na esfera do nosso, menos a gente se sente parte de uma coisa só, menos se vive o uma só carne, mas a gente se distancia e se separa. Uma pessoa antissocial julga que os outros existem para satisfazer as suas necessidades. E às vezes, nós tomamos atitudes antissociais dentro da nossa própria casa, quando vemos o outro como mera fonte de satisfação.
quando o prazer e a utilidade tomam o lugar do amor verdadeiro. Nesse caso, não existe espaço para a amiabilidade do amor. A pessoa que ama, ao contrário, ela é capaz de palavras de incentivo, de reconfortar, de fortalecer, de consolar, de estimular. Como Jesus. As palavras que Cristo dizia para as pessoas que ele curava, as palavras que Cristo dizia para as pessoas que lidavam com ele, eram palavras de conforto, de ânimo. Filho, tem confiança, grande é a tua fé, levanta-te, vai em paz, não temais. Não são palavras que humilham, não são palavras que angustiam, não são palavras que irritam ou desprezam. E essas têm que ser as palavras que dominam o vocabulário familiar. Quais são as palavras que mais saem da nossa boca quando a gente fala com aqueles que estão dentro da nossa casa? Será que são palavras como a de Cristo? Assim como a amabilidade, o Papa também destaca o papel do desprendimento no amor. Muitas vezes se diz que para amar os outros é preciso amar primeiro a si mesmo. No entanto, o hino da caridade de São Paulo, esse hino que o Papa tem comentado nesses dias, diz que o amor não procura o próprio interesse, não procura o que é seu. Perante uma afirmação assim tão clara da Escritura, deve-se evitar dar prioridade ao amor a si mesmo, como se fosse o mais nobre, como se fosse maior que o dom de si aos outros. Todos nós temos que colocar na nossa cabeça, a prioridade não é minha, a prioridade é do outro. Não é o que eu quero, não é o que me faz bem, não é o que eu desejo que deve ser levado em conta em primeiro lugar, mas o que o outro quer, o que o outro deseja. Uma certa prioridade do amor a si mesmo é entendida como um fator psicológico importante, porque quem não ama a si mesmo também não é capaz de amar os outros. Mas não que o amor a si mesmo deve ser o motor de nossas ações, deve ser aquilo que faz a gente escolher quem vai ter o primeiro ou o segundo lugar. O próprio São Tomás de Aquino, o Papa cita no documento, dizia que é mais próprio da caridade querer amar do que querer ser amado. E de fato, as mães são as que mais amam, e elas procuram mais amar do que ser amadas. Não é isso? Principalmente quando está com um filho recém-nascido, que as mães amam, demonstram o seu amor se sacrificando tantas vezes por um bebê que nem consciência tem da mãe. Um amor que ainda não é recíproco, a criança não sabe. E no entanto, nem por isso a mãe deixa de amar. Talvez seja um momento da vida em que o amor da mãe se manifesta de forma mais forte, mas porque é um amor puro e desinteressado. O amor, quando é assim, é capaz de superar a justiça e transbordar gratuitamente, sem esperar nada em troca. A vida de família não é comércio, que eu só dou quando eu recebo. Eu faço o bem se for retribuído. Eu dou atenção se também me derem. O amor não é comércio, o amor é dar a vida pelos outros. Quem dá a vida não recebe nada em troca. Quem dá a vida pelo menos não busca receber. Mas será que é possível um desprendimento assim, nesse nível? Sem dúvida, diz o Papa, porque é o que pede o Evangelho. Recebeste de graça dai. Cristo nos amou gratuitamente, e Ele é o modelo desse amor desprendido. Nossa Senhora, que nós celebramos nesses dias de novena, na passagem da perda e do encontro do menino Jesus no templo, mostra muito bem
como funciona esse amor amável e desprendido. Diante de uma situação tão complicada, onde José achava que a criança estava com Nossa Senhora achava que o menino Jesus estava com São José, porque eles voltavam de peregrinação em romarias separadas. Quando eles se encontram e percebem que o menino Jesus não está lá, havia ali, humanamente falando, todos os motivos para que houvessem discussões, brigas, desentendimentos. No entanto, o que nós vemos é a união de forças entre a mãe e o pai, o retorno, unidos até Jerusalém, a busca do menino e o mais impressionante, Maria colocando-se por último. Teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição. Todos sabemos que a aflição da mãe tem um aspecto mais forte, naturalmente falando, que a aflição do pai. Só que Maria, ela quase que se preocupa mais com São José do que consigo mesma. Teu pai e eu, teu pai principalmente, e eu também, te procurávamos cheios de aflição. É um amor desprendido, um amor que sabe ser sempre amável, um amor que não acusa, mas que acolhe o sentimento do outro como acima do próprio. Portanto, peçamos à Virgem Santíssima, Mãe amável, como nós rezamos na ladainha, que nos ensine a ter esse amor que se dá gratuitamente e que é capaz de entregar a si mesmo sem buscar nada em troca. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.